manhã do dia 3 de outubro de 2010. Parede sudoeste do Cho-Oyu, sexta montanha mais alta do planeta, na fronteira entre o Nepal e o Tibete. Por volta dos 7.000 metros, um homem sozinho desmonta a barraca para levá-la mais para cima. O nome dele é Walter Nunes. Tem 38 anos, em um mês completaria 39. A 6.300 metros, mais abaixo, ficam dois companheiros dele. Acima, a parede intocada para a qual ele veio. Ele não vai voltar nem para cima, nem para baixo. Em algumas horas, a esposa Manuela vai receber uma mensagem curta, e em 24 horas, a notícia vai se espalhar por todo o Tirol do Sul, e dali para os jornais italianos, alemães, paquistaneses, nepaleses. Ao pé da letra, esta manhã aconteceu uma desgraça com Walter. Não vamos mais poder abraçá-lo. O que aconteceu nesses 7.000 metros, avalanche, queda, vento, a barraca arrastada para o abismo. Ninguém vai dizer com exatidão. Não houve testemunhas. Esta é a história de um homem que uma vez já saiu vivo de uma montanha, que leva 1 a cada 4, e que não saiu da segunda, considerada a mais segura, entre as de 8.000 metros. Walter Nunes nasceu no dia 5 de novembro de 1971, em Cavalese, uma pequena cidade da província de Trento. Aquele ano, nas Dolomitas, foi especialmente nevado, e isso aparecia nas conversas em família como um sinal. A infância ele passou na aldeia de Sover, no vale de Sembra. Ali, as encostas das Dolomitas começam quase na soleira de casa. Não são paisagens turísticas de cartão postal. Sover vive da floresta, do vinhedo, da caça, do trabalho rural pesado. As crianças dali, desde cedo, sabem o que é altitude, riacho gelado e subida íngreme. Walter começou a escalar aos 14, primeiro nas paredes de treino locais, depois em vias nas Dolomitas. Os amigos daquela época lembram. Ele era calmo, teimoso, não gostava de aparecer, podia trabalhar horas em silêncio em um trecho difícil. No fim da adolescência, ele já fazia vias de grau 6 a 7 pela escala UIAA. Aos 24 anos, primeira escalada importante no Himalaia. Uma nova via em rocha no Lobushi Peak East, no Nepal, 6.119 metros, grau 7. Foi em 1995. A partir desse momento, Walter já não é mais um amador. Ele se muda para a selva de Val Gardena, no coração das Dolomitas, e entra para os Carabinieri. Na Itália, os alpinistas têm um caminho próprio nas estruturas do Estado, o serviço de resgate em montanha e as unidades alpinas dos Carabinieri. Não é só um trabalho, é um vínculo vitalício com a montanha. Em poucos anos, ele se torna guia de alta montanha e instrutor do Centro Alpino dos Carabinieri, a escola por onde passam os alpinistas militares italianos, socorristas, condutores de cães. Ali, não se ensina a tomar de assalto cumes, mas a voltar vivo e a trazer outros vivos. Nunes é, naquela escola, um dos seus. Na mesma época, ele se casa com Manuela, também tirolesa do Sul, e se instala em uma casa em selva. Eles têm 2 filhos. A vida em família corre entre as Dolomitas e as montanhas distantes da Ásia. Em casa, ele é hóspede raro, mas amigos da família dizem: Walter sempre trazia das expedições, em vez de souvenirs, histórias, e essas histórias, à mesa, duravam horas. Nunes escolhe conscientemente um certo tipo de alpinismo. Recusa o oxigênio, não vai em expedições comerciais, não gosta de cordas fixas nos trechos-chave. Em altitudes grandes, evita carregadores de altura. O que o atrai é onde, como ele mesmo dizia, as portas ainda estão abertas para a exploração. Vias novas, paredes não escaladas, equipe pequena, estilo alpino. É filosofia e cálculo. Uma equipe grande, com oxigênio e acampamentos de apoio, transforma a montanha em uma rota com dicas. O estilo alpino devolve à montanha sua dimensão verdadeira. Você carrega tudo nas costas, você decide sozinho, você responde sozinho. A esposa Manuela, mais tarde, vai lembrar as palavras dele, que ele repetia em conversas e em anotações. Quando imagino a minha morte, vejo-a nas montanhas e sinto paz, não medo. Porque escalar é uma escolha do coração, e morrer assim significa viver assim. Essas palavras, depois, muitos vão citar como uma profecia. O próprio Walter não as considerava algo pomposo. Para ele, era uma forma de explicar por que ele vivia assim, e não de outro jeito.
O primeiro grande passo na carreira dele é o verão de 2004. Uma equipe italiana sobe ao K2, a segunda montanha do mundo, pela via clássica Abruzzi. Na composição estão Karl Unterkircher, Silvio Mondinelli, Ugo Giacomelli, Michele Compagnoni e Walter Nones. Eles sobem sem oxigênio. Não é uma decisão leve. O K2 sem oxigênio, no início de 2004, é uma rota no limite da resistência humana, atravessando a zona da morte por gelo e rocha, com ventos que na crista viram uma parede sonora. No cume, Nones se torna pela primeira vez um conquistador de 8.000 metros. Mas aquela subida é lembrada não pelo ataque ao topo, e sim pelo que veio depois. Na descida, eles encontram um grupo de alpinistas espanhóis em estado grave. Entre eles está Edurne Pasaban, futura primeira mulher a subir todos os 14.000. 2 espanhóis quase não conseguem caminhar. Mondinelli e Nones, exaustos da própria escalada, dão meia volta e ajudam pessoas estranhas a chegar ao acampamento. Acompanham os feridos para baixo nos trechos-chave, montam pontos de segurança, dividem água. Sem essa ajuda, os espanhóis, muito provavelmente, não teriam voltado. Um gesto que diz muito sobre quem Nones era. Ele nunca gostou que escrevessem sobre isso. Em uma das raras entrevistas sobre o assunto, ele respondia curto: "Isso é normal. Eu gostaria que fizessem o mesmo por mim." Se alguém começava a elogiá-lo pela ajuda aos Sherpas, pelas doações às aldeias paquistanesas depois das enchentes, pela participação silenciosa em operações de resgate, ele, segundo as pessoas próximas, ficava sinceramente irritado. A ajuda verdadeira, na opinião dele, não exige agradecimento e, com certeza, não deve ir parar nos jornais. Ele transferia dinheiro para o Nepal e para o Paquistão, sem contar nem mesmo aos amigos. Eles ficavam sabendo por acaso, pelos guias locais, que o chamavam pelo nome do mesmo jeito que se chama um parente. Depois do K2, Nones cada vez mais recusa as trilhas conhecidas e vai para onde ainda não há vias. Em 2006, ele faz, junto com Karl Unterkircher, a primeira escalada da face norte da montanha Jianyan, em Sichuan, no oeste da China. 6.240 metros, estilo alpino puro, sem cordas fixas, sem acampamentos de apoio. Não é um cume para o qual jornalistas se reúnem, mas, no círculo restrito dos profissionais, esse tipo de escalada é mais valorizado do que mais um 8.000 comercial. Equipe pequena, linha nova, técnica mínima. Esse era o estilo que Nones escolhia uma vez após a outra. Nesses mesmos anos, ele abre vias novas em rocha nas Dolomitas, com graus de até 8 pela UIAA, dá aulas para os cadetes, trabalha no resgate em montanha. Karl Unterkircher é o himalaísta mais famoso do Tirol do Sul de sua geração, autor da primeira ascensão ao Everest e ao K2 sem oxigênio numa única expedição. Em 2006, ele e Walter já não são apenas parceiros de cordada, são amigos próximos. As esposas deles têm amizade entre as famílias. Os filhos crescem na mesma aldeia. Dessa amizade vai nascer a página seguinte, mais barulhenta e mais trágica da vida dele. Primavera de 2008. 3 tiroleses do Sul, Karl Unterkircher, Simon Carrier e Walter Nones, voam para o Paquistão. Alvo, Nanga Parbat, 8.125 metros, a 9ª montanha do mundo. Uma montanha com apelido próprio, a Nua, a Despida. Nas encostas dela, ao longo do século XX, ficaram dezenas de alpinistas, mais do que em qualquer outro 8.000, exceto o K2. Mas o trio não vai pela via clássica. Eles querem fazer o Hakiot, a parede norte. Foi exatamente por essa linha, em 1934, que tentou subir a famosa expedição alemã de Willy Merkel e acabou destroçada por uma tempestade e pelo frio. Por essa mesma parede, em 53, subiu o austríaco Hermann Buhl, autor da primeira ascensão da história ao Nanga Parbat, sozinho, sem oxigênio, num estilo que parecia uma loucura na época. Desde então, pela Hakiot, em estilo alpino, quase ninguém foi. A parede é considerada uma das mais difíceis e propensas a avalanches da montanha. Em alguns trechos, o ângulo se aproxima dos 60 graus, e por cima dela pendem seracs gigantes, sacadas de gelo que podem desabar sem aviso. Karl Unterkircher é o líder. Nesse momento,
Ele já subiu ao Everest e ao K2 sem oxigênio. Simon Carrier é o mais jovem da equipe, resistente, calmo, com experiência no resgate em montanha. Walter Nons é o segundo himalaísta experiente, assume a parte técnica e a avaliação da via. Eles vão em estilo alpino puro, sem sherpas, sem oxigênio, sem cordas fixas na parede. Tudo o que vão precisar, eles carregam consigo. Para o caso de uma evacuação, levam esquis leves. A ideia é que, num cenário favorável, depois do cume, desçam pelo lado oposto da montanha, pela via clássica de Bull, e parte do caminho façam de esqui. É uma decisão fora do padrão, mas, na lógica deles, dá ganho de tempo. Chegam ao acampamento base no fim de maio. Algumas semanas se vão na aclimatação, sobem em altitudes intermediárias, deixam suprimentos, estudam o comportamento da parede. O Hakiot vive sua própria vida. Eles veem desabamentos saindo dos seracs, ouvem, à noite, o ruído das avalanches, notam como muda a configuração das pontes de neve sobre as fendas. Qualquer erro de leitura da geleira ali custa caro. No dia 14 de julho, às 10 da noite, o trio sai para o ataque. A saída noturna é escolhida de propósito. No frio, o risco de avalanches é menor. Eles trabalham a noite toda. Aos 4.500 metros, deixam um depósito. Adiante, gelo a 60 graus, parede mista vertical, zona de fendas. Nons e Kerer discutem cada virada em movimento. Carl segue no estilo dele de sempre, concentrado, calado, economizando palavras. A manhã do dia 15 de julho os pega por volta dos 6.300 metros. Já estão exaustos, mas seguem em frente. Por volta das 9 da manhã, na faixa dos 6.800 metros, acontece o que vai virar a expedição. Carl vai à frente. Embaixo dele, de repente, cede uma ponte de neve sobre uma fenda. Ele cai. Pelas reconstruções, a queda é de 20 a 40 metros. Nons e Kerer correm para a borda, gritam para baixo, iluminam com a lanterna, descem uma corda, tentam estabelecer contato. Por muito tempo, não há resposta. Então, em algum momento, vem de baixo uma reação fraca. Eles descem uma corda com a cadeirinha, gritam para que ele se prenda. Carl, pelo visto, está gravemente ferido. Não consegue se içar, sair sozinho, também não. Eles trabalham sobre a fenda a noite toda. Pela manhã do dia 16, fica claro, tirá-lo é impossível. A neve e o gelo que desabaram com ele cobriram o fundo da fenda. Não vem mais sons de baixo. Karl Unterkircher fica no Hakiot para sempre. Nesse momento, Walter e Simon ficam numa situação que não tem boa solução. Descer de volta pela parede que acabaram de subir é impossível. Embaixo está a zona de rachaduras e desabamentos de seracs, e descer por gelo vertical sem um parceiro de segurança nos trechos-chave é praticamente inviável. O Hakiot não vai deixar eles voltarem. Resta um caminho, para cima, pela crista cimeira, pela via clássica de Bull, pelo lado oposto da montanha. Isso significa subir mais cerca de 1.500 metros por uma parede não escalada, atravessando a zona da morte, sem guia, em formação incompleta, com a equipe quebrada pela dor. Eles têm 2 barracas, um fogareiro a gás, comida mínima e muito pouca água, e 9 dias pela frente. No dia 17 de julho, chega a tempestade. A neve sobe até a cintura. A visibilidade cai para alguns metros. Cada movimento para cima custa horas. Nons e Kerer vão em cordada. Revezam-se abrindo trilha. Revezam-se descansando. Aos 6.650, montam o primeiro bivac de emergência. Aos 6.800, o segundo. Aos 7.000, o terceiro. Aos 7.300, o quarto. A maior parte do tempo, eles passam em uma única barraca, economizando gás e forças. Pelas memórias de Simon Carrier, um dos bivaques foi montado em uma crista estreita de neve. A barraca ficava parcialmente pendurada sobre um abismo de, segundo a estimativa deles, cerca de 2.500 metros. Para aumentar a área, colocaram os esquis embaixo do piso. À noite, cada virada de corpo ressoava na parede da barraca como um movimento de alerta. Às vezes, eles ouvem uma avalanche descendo mais abaixo.
O som chega ao bivac com atraso, como se a montanha estivesse avisando da próxima descarga. Cada aviso desses é mais uma razão para ficar dentro da barraca e não se mexer até o vento passar. A decisão de ir até a crista cimeira e descer pela parede oposta não vem de imediato. Nas primeiras 48 horas após a morte de Carl, Nones e Kehrer discutem entre si e com a base a descida de volta. A parede do Hakiot eles já conhecem em parte, acabaram de subir por ela, mas por cima dela pende uma sacada de gelo, um serac gigante, e atravessá-la pela segunda vez é jogar dados. Pelo rádio, da base, aconselham que não voltem. Os mesmos sinais chegam da Itália. A escolha final é feita pelos dois na parede. Decidem ir para cima, até os 7.500, para alcançar a crista pela qual, em 53, desceu Hermann Bull. A linha é conhecida, documentada. Não é a mais curta, mas é a única que dá uma chance. Cada um desses cálculos é feito numa altitude em que a cabeça funciona devagar e um erro arrasta atrás de si o seguinte. A temperatura dentro da barraca fica em torno de 8 graus negativos. Lá fora, 20 negativos e abaixo. Nessas altitudes, o organismo deixa de se recuperar. Acima dos 7.000, você não descansa mais, vai dizer Keter mais tarde. O corpo não regenera. O sono vira meio sono. A cada manhã, eles saem para a parede com a consciência de que o recurso deles diminuiu mais 10%. O cardápio é extremamente escasso. Para os dois, por dia, um par de barras de cereal e um punhado de castanhas. Para a água, um fogareiro e um botijão de gás. Para conseguir 1 litro de água, é preciso derreter neve por cerca de 1 hora. Eles bebem, no máximo, 2 litros por dia. A norma para essa altitude é 6. Cada passo é dado com uma desidratação constante. A cabeça funciona mais devagar. As decisões chegam com atraso. Qualquer pequeno erro, uma cadeirinha desafivelada, um nó mal feito, um passo fora do apoio, vira crítico. Na Itália, nesse meio tempo, se desenrola uma segunda história, a do resgate. A esposa de Carl, a esposa de Walter e a esposa de Simon ficam sabendo do que está acontecendo por mensagens fragmentadas. Que Carl morreu, a imprensa noticia quase de imediato. Se os outros dois estão vivos, nas primeiras 24 horas, ninguém tem certeza. De Bérgamo decola Silvio Mondinelli, o mesmo com quem Nones esteve no K2. Ele chega ao Paquistão, ao acampamento base da expedição, e dali coordena tudo o que pode ser coordenado. O exército paquistanês destaca helicópteros, mas, naquela altitude, as máquinas são quase inúteis. Acima dos 7.000, elas não pousam. Acima dos 6.500, trabalham no limite do rotor. A comunicação com Walter e Simon vai pelo rádio em fragmentos, com longos intervalos. Do acampamento base, eles recebem informações de altitude, pontos de referência, previsões do tempo. Para o dia 21 de julho, os meteorologistas prometem uma janela curta. É a última chance. Nos dias 22 e 23 de julho, Nones e Kehrer começam a descida pela via Bull. Quase não há visibilidade. Em 2 trechos, eles são pegos por avalanches. As 2 pequenas passaram pela borda. Eles sobrevivem por milagre. Aos 7.500, passam para os esquis que carregaram a expedição inteira. De esqui, é mais rápido sair da zona de perigo e mais fácil ler o relevo. Simon vai contar depois que a navegação eles fizeram por fotografias ampliadas da encosta. Nem GPS, nem mapa decente eles tinham para uma descida em esqui alpe de um 8.000. Há um instante o sol estava brilhando, ele vai dizer, e 5 minutos depois você já não enxerga a própria mão. Aos 5.800, eles são pegos por um helicóptero dos militares paquistaneses. 9 dias na parede, 9 dias sem o parceiro, 9 dias em que cada passo podia ser o último. Eles desceram vivos, e nesse momento, o nome de Walter Nones se torna, pela primeira vez, conhecido fora do círculo restrito dos alpinistas. A volta para a Itália sai complicada. Eles são recebidos como heróis. Os jornais escrevem sobre a sobrevivência deles na mesma página dos resumos das Olimpíadas de Pequim. Reinhold Messner, lenda do alpinismo do Tirol do Sul, chama da história de Nones e Kehrer, de um dos auto-resgates mais difíceis da história do Himalaia. Em Selva de Val Gardena, Karl Unterkircher é enterrado simbolicamente. O corpo ficou na fenda,
em uma profundidade impossível de evacuar. No funeral, centenas de pessoas. Mas, atrás da admiração pública, vem outra onda, pesada. Na comunidade alpinista, começam as perguntas. Era possível salvar Carl? Avaliaram corretamente a ponte de neve? Não se apressaram na saída do dia 14 de julho? Parte da crítica soa em público, parte nos bastidores. Algumas das conversas mais duras são sobre dinheiro. Algumas semanas depois do retorno, as famílias recebem a conta pelo trabalho dos helicópteros paquistaneses, 33.500 euros. A soma cai sobre pessoas que acabaram de perder um amigo próximo. Na Itália e na Alemanha, se desenrola uma curta campanha pública, e parte do valor vai ser arrecadada pelos leitores dos jornais. Simon Ketter, mais tarde, vai escrever que ele aguentou psicologicamente porque não viu tudo aquilo de perto. Eu nunca senti a ameaça ao lado, ele vai dizer em uma entrevista à imprensa alemã. Durmo normalmente, de dia eu trabalho. Ele vai recusar o psicólogo. Alpinista é cabeça dura. Mas é ele mesmo que vai admitir. Cada vez que encontra os pais e a esposa de Carl, tudo volta a subir por dentro. Walter recebe a perda de Carl com mais peso. Isso é visto por todos que estão por perto. Manuela vai dizer depois. Para Walter, foi difícil aceitar a perda de Carl, e a polêmica que veio depois não ajudou. Os amigos notam, ele fica mais quieto, passa muito tempo nas montanhas perto de casa. Fala pouco sobre o Paquistão. Em 2010, junto com Simon Ketter, ele vai escrever o livro Teufelswand, A Parede do Diabo, publicado por uma editora alemã do Tirol. Vai ser a única tentativa extensa deles de explicar o que aconteceu no Hakiot. No livro, há muitos detalhes técnicos e poucas emoções. É o estilo dos próprios autores. Nones continua escalando. Naquele mesmo 2008, ainda antes do Nanga Parbat, ele havia feito a primeira ascensão da crista oeste do Chongra Peak North, no Paquistão, 6.840 metros, também em estilo alpino, com equipe pequena. Depois do Nanga Parbat, ele não abandona as grandes montanhas, mas muda o ritmo. Atua como guia nas Dolomitas. Dá aula na escola dos Carabinieri, trabalha no resgate em montanha e tira pessoas de avalanches nos arredores de selva. Continua viajando ao Nepal e ao Paquistão, ajudando os moradores locais em silêncio, sem câmeras nem releases para a imprensa. Os que o conheciam bem dizem, depois do Nanga Parbat, ele passou a olhar as montanhas de outro jeito, sem a inocência perdida dos primeiros anos, mas também sem rancor, com a consciência do preço. Às vezes, ele repetia para os cadetes uma frase que depois seria lembrada no funeral. A montanha sempre é mais inteligente do que você. A única forma de se entender com ela é escutar. No outono de 2010, Noni se prepara de novo para o Himalaia. Alvo, Cho Oyu, 8.000 na fronteira entre o Nepal e o Tibete, 8.188 metros. Não é pelo cume, pela via normal, do lado tibetano. Naquele ano sobem centenas de clientes comerciais. E para Nones, isso há muito tempo já não tem interesse. Ele vai pelo lado sul, nepalês, da montanha, em direção à parede sudoeste. Quer abrir uma linha nova. Nos meios alpinistas, o Cho Oyu é considerado um dos 8.000 mais leves pela via normal e um dos menos explorados pelo lado sul. A parede sudoeste é longa, propensa a avalanches, com pouco espaço confortável para acampamentos. Quase não há ali ajudantes, cordas fixas, trilhas alheias, pegadas anteriores. É exatamente o que Nones procura. Com ele estão dois companheiros, Giovanni Macaluso e Manuel Nocker, ambos tiroleses do sul. Ambos já tinham ido com ele antes. Eles saem da Itália no dia 6 de setembro. A volta está marcada para 20 de outubro. O acampamento base eles montam ao pé da parede. Por alguns dias trabalham em cordada, checam a encosta, sobem aos 5.500, depois aos 6.300. Estudam a linha, fazem gravações em vídeo, fotografam trechos. O Cho Oyu, nesses dias, está agitado. Do outro lado da montanha, na via tibetana clássica, no início de outubro, duas avalanches acontecem. O acampamento 3 da via normal é coberto por massa de neve 2 vezes. Pelo rádio, outras equipes informam isso. No lado sudoeste, a situação é parecida. Há muita neve, a encosta está sob carga. Nones e os companheiros veem isso e entendem.
A janela para a tentativa é muito estreita. Tomam uma decisão. Macaluso e Knocker ficam aos 6.300 para continuar a aclimatação. E Nones, sozinho, sobe mais para examinar melhor a parede e montar um acampamento mais alto, do qual depois o trio inteiro vai partir. É um padrão típico dele, fazer a parte difícil sozinho para não expor os companheiros. De acordo com o blog dele, mantido pela esposa, ele se sente forte, planeja sozinho chegar aos 7.000 e fotografar o trecho-chave mais adiante. Na manhã de 3 de outubro, ele sobe. Pela própria estimativa, até os 7.000 ele precisa de cerca de 5 a 6 horas. Leva o mínimo: barraca, saco de dormir, fogareiro, botijão de gás, rádio, máquina fotográfica, cadeirinha, esquis, grampons, piolé. A comunicação segue por cronograma. A cada 2 horas, um contato curto pelo rádio com os companheiros lá embaixo. Por volta dos 7.000, ele começa a montar o acampamento. Em algum momento, a comunicação com ele se interrompe. Macaluso e Knocker esperam o horário combinado, depois mais uma vez, depois mais. O silêncio se prolonga. À tardinha, eles começam a subir até a mesma altitude, seguem pelas pegadas dele e encontram os vestígios do que aconteceu. O que exatamente ocorreu? Ninguém vai dizer. Por uma versão, uma avalanche desceu sobre ele. Havia neve demais naquele período na encosta. A parede tinha se comportado de forma agitada nas últimas 24 horas. Por outra versão, na qual insistem alguns veículos alemães, no momento da montagem ou da fixação da barraca, uma rajada de vento a arrancou, e a tração pela encosta gelada puxou o alpinista para o abismo. As fontes italianas falam mais em avalanche. O suíço Neue Zürcher Zeitung, na sua manchete, formula curto: a montanha que uma vez perdoou, dessa vez traiu. Todos concordam em uma coisa: ele estava sozinho, não havia testemunha. No site de Walter, mantido pela esposa, vai aparecer uma anotação curta. Ele se sentia forte e decidiu montar o acampamento aos 7.700 metros acima da equipe para fotografar o próximo trecho da via. Esse pequeno avanço sozinho, procedimento de rotina para ele, repetido dezenas de vezes nas Dolomitas e no Karakoram, dessa vez virá a saída final. A esposa Manuela manda uma mensagem curta pelo site do marido. Esse texto vai se espalhar por todas as publicações alpinistas do mundo, da italiana La Repubblica até os meios paquistaneses e nepaleses. Ela pede aos veículos delicadeza. Não há detalhes precisos sobre o ocorrido. Pedimos que os meios de comunicação sejam respeitosos ao publicar a notícia. É muito a cara do próprio Nones, sem sensacionalismo, sem heroísmo de fachada. Apenas o fato: as montanhas levaram mais um. No site também aparece uma segunda anotação, com a qual depois muitos obituários vão terminar. Quando imagino a minha morte, vejo-a nas montanhas e sinto paz, não medo. Essa frase Walter escreveu certa vez, no próprio diário. Agora, ela é reimpressa em Trento, em Bolzano, em Zurique e em Berlim. A reação do Tirol do Sul vem rápida e pesada. Os carabinieri do centro alpino, em Selva de Val Gardena, hasteiam a bandeira a meio mastro. Sociedades alpinas locais dedicam a ele noites de homenagem. Os jornais Dolomiten e Stuttgarter Nachrichten publicam matérias longas em que lembram o Kea II, o Hakiot e a ajuda dele a desconhecidos nas montanhas. O suíço Neue Zürcher Zeitung publica um obituário curto, mas certeiro, com manchete sobre a montanha que perdoou e depois traiu. Reinhold Messner, também tirolês do Sul, escreve um texto curto. Para a região, é a segunda grande perda em 2 anos, depois de Karl Unterkircher. A casa em Selva, onde mora a família, é cercada de flores. Algumas semanas depois, o corpo de Nones consegue ser descido e levado para casa. O funeral acontece em Selva de Val Gardena. Nele, se reúnem centenas de pessoas, guias, socorristas, alpinistas, alunos, amigos do Paquistão e do Nepal. O caixão é carregado pelos carabinieri do centro alpino. Depois da missa, um grupo pequeno sobe a encosta acima da aldeia e deixa ali uma corda e mosquetões. O velho ritual alpinista de despedida de quem ficou nas montanhas. Depois do funeral,
fica uma lista longa do que não vai mais haver. Não vai haver a próxima expedição, em que Nones planejava voltar à ideia de novas linhas nos 7.000 do Karakoram. Não vai haver as aulas com os cadetes dos Carabinieri, em que ele gostava de repetir. A montanha é sempre mais inteligente do que você. Não vai haver a ajuda silenciosa às aldeias depois de mais uma enchente. Não vai haver as conversas longas na cozinha com Manuela, que agora, sozinha, continua mantendo o site dele e guardando suas anotações. Vão ficar fotografias, o livro Teufels Band, as vias no Genien e no Chongra, o nome na lista dos italianos que subiram ao K2 sem oxigênio. Vai ficar a memória dos 9 dias em que ele tirou Simon Carrer da parede do Hakiot. Vai ficar também um documento oficial italiano. Postumamente, Nones vai ser mencionado em várias listas profissionais do serviço dos Carabinieri como um dos instrutores que serviu de referência para turmas inteiras de cadetes. Em Selva de Val Gardena, no Centro Cultural local, alguns anos depois vai abrir uma pequena exposição permanente. Fotografias das expedições, piolé, cadeirinha, anotações de diário. Ali vão levar crianças das escolas locais. Vão dizer a elas que o homem que morou nessa aldeia ajudou estranhos a descer do K2. Durante 9 dias tirou um companheiro da parede do Nanga Parbat e, certa manhã, não voltou do Choyu. A maior parte dessas crianças, antes da visita ao museu, nunca tinha ouvido esses nomes. Depois da visita, vão lembrar. Na comunidade alpinista, depois da morte de Nones, volta a velha conversa. A mesma que começou depois do Nanga Parbat e não terminou. Dá para escalar vias assim, em geral? Vale o risco por uma única linha em uma parede? Cada um tem a sua resposta. O próprio Nones respondia a essa pergunta com a vida inteira. Ele ia onde ainda não havia caminho e fazia isso do jeito que considerava certo, sem oxigênio, sem peso para os outros, com a calma de quem entende o preço. Essa escolha tem uma aritmética pesada. Ao longo de 15 anos de carreira séria, ele perdeu nas montanhas várias pessoas próximas, incluindo Karl Unterkircher, e nenhuma vez, em público, disse que estaria pronto para mudar de estilo. Karl Unterkircher partiu primeiro, na fenda do Hakiot, em 2008. Walter Nones partiu por segundo, sozinho, na parede sudoeste do Choyu, em 2010. Entre essas duas mortes, 2 anos, milhares de quilômetros e uma amizade em comum, que começou muito antes de eles verem suas últimas montanhas. Em 2 paredes diferentes, em 2 8.000 diferentes, em 2 estilos diferentes, os 2 partiram do jeito que escolheram viver. Karl teve a fenda. Walter, uma rajada de vento ou uma avalanche, ninguém sabe ao certo. As esposas deles agora moram na mesma aldeia. Os filhos crescem juntos. Os nomes dos 2 estão nas mesmas placas memoriais do Centro Alpino dos Carabinieri. Daquela expedição ao Nanga Parbat, voltou vivo apenas Simon Carrer. Anos depois, ele vai dizer, em uma entrevista a um podcast alemão, uma frase simples: o gelo não conversa, não avisa, não explica, ele só está. E andar por cima dele significa, a cada vez, escolher de novo se você está pronto para o silêncio da geleira. Walter Nones escolheu esse silêncio muitas vezes. 9 dias acima do Hakiot. 2 anos de respiro. E um último dia, em solidão, aos 7.000 da parede sudoeste do Choyu. Não houve testemunhas. Ficaram pegadas, máquina fotográfica, esquis, cadeirinha e uma mensagem curta da esposa, que se espalhou pelo mundo todo em 24 horas. E também o silêncio da montanha, que uma vez perdoou e na segunda não soltou. No calendário alpinista de 2010, o nome de Walter Nones está na fileira de outros himalaístas que, naquela mesma temporada, não voltaram do Himalaia. Cada um desses nomes é uma história à parte, uma montanha à parte, um erro à parte ou simplesmente azar. O nome de Nones, nessa fileira, se destaca por uma só coisa. 2 anos antes, ele já uma vez não devia ter voltado. Naquela vez, voltou. Da segunda, a montanha decidiu diferente.